Bom, a questão, esse diagrama aí onde nós colocamos as caixinhas, tá? É o que nós chamamos lá de diagrama de orbitais, tá? Então, esse diagrama, ele fala basicamente isso, né? Quais são os níveis e subníveis de energia que são menos energéticos para os mais energéticos, tá? Então, os menos energéticos estão ali embaixo, e a cada vez que eu vou subindo, eu vou aumentando a energia desses orbitais, tá? Então, o que significa, por exemplo, cada caixinha? Cada caixinha vai representar um orbital, tá? E quando eu tenho, né, ali no caso, um conjunto de caixinhas próximas, né, significa que são ali orbitais degenerados, né? Então, é o mesmo nível e subnível de orbital, mas como nós sabemos, né, os subníveis P, D e F, eles têm mais do que um orbital, né, referente a esses subníveis. Então, a gente vai ter mais do que uma caixinha. Para os P's, nós vamos ter 3 caixinhas, né, que são 3 orbitais. Para o D, nós vamos ter 5. Para o F, nós vamos ter 7, ok? Quando que a gente usa esse diagrama, tá? Vocês podem utilizar sempre, né? Mas ele é meio chato de ficar desenhando, né? Então, quando que a gente precisa realmente utilizar ele? Quando a questão pede, né? Ou a análise que vocês estão fazendo, né? Pede que vocês definam, por exemplo, o número, né? De elétrons, vamos supor que está desemparelhado ou emparelhado num determinado átomo, né? Então, geralmente, quando nós estamos analisando a última camada eletrônica, digamos, de um determinado átomo, né, pode acontecer de nós termos, né, orbitais que estão totalmente preenchidos e outros que não estão totalmente preenchidos. Então, geralmente, a gente utiliza esse tipo de diagrama para analisar isso, né, quais estão sendo preenchidos, quais não estão, como que está a questão da distribuição ali dos spins, né, eles estão todos, né, com os spins antiparalelos, ou seja, estão com orbitais emparelhados ou tem algum orbital que está desemparelhado, que só tem um elétron, tá? Então, geralmente é para isso que a gente utiliza esse diagrama das caixinhas. Existe uma forma mais simples de fazer a distribuição eletrônica, né, que vocês já conhecem, que é utilizando aquele diagrama, né, que nós conhecemos por diagrama de Linus Pauling, apesar de não se ter provas de que foi ele que fez, tá? Então, nesse diagrama, como que a gente utiliza ele, né? Basicamente, nós elencamos todos os níveis de energia, né, e vamos colocando os subníveis correspondentes, né, no caso, a cada nível de energia. Então, o que nós sabemos? Que, por exemplo, o nível 1 só tem o subnível S, e que todas as camadas têm o subnível S, então a gente coloca ali. Subnível P, eu somente vou ter a partir do segundo nível, então eu coloco ali, todo mundo tem P. O D, somente a partir do terceiro nível, então eu coloco ali todo mundo com o D. F, só tem a partir do quarto nível, tá? Precisa ser exatamente como tá aqui, digamos ali, ó, terminar no 7P, né, ou no 8S? Não, gente, tá? Então, vocês vão ver assim, que quando vocês tinham lá no ensino médio, ou dependendo do diagrama que vocês pegam na internet, né, às vezes o diagrama tá só até o 7S, tá? Às vezes tá até o 7P, esse que eu coloquei tá até o 8S. Isso importa? Não, não importa, né? O importante é o quê? É nós sabermos que se nós temos N níveis, né, ou seja, um certo número de níveis no meu diagrama, eu só vou ter a possibilidade de ter N menos 1 subníveis, que é aquela coisa que a gente comentou. Se eu tenho 7 níveis, eu poderia ter até N-1, ou seja, 6 subníveis, tá? Então, poderia ter o S, P, D, F, G, H, I, J, né? Assim como a gente comentou, tá? Então, colocar todas essas letras, né, ou não colocar, não faz a mínima diferença. O que importa é vocês fazerem a distribuição correta. É para isso que eu uso o diagrama, tá? O diagrama, ele não serve para nada a não ser dizer para nós como descrever ali, né, os orbitais que estão sendo ocupados, né? Ah, tá sendo ocupado o 1s1, o 2s2, como é que é, né? Tá? Só isso. Então, pode esse diagrama estar menor ou maior, dependendo da bibliografia que vocês pegarem, tá?
mas isso não é relevante. Se eu vou preencher, digamos, esse diagrama, não sei se vocês lembram, tá? O que eu faço primeiro? A primeira coisa é ver qual é o elemento químico que eu estou trabalhando, ir lá na tabela periódica e analisar quantos elétrons tem para aquele determinado elemento químico, tá? Então, como que eu faço isso? Olhando o número atômico do elemento químico. Então, essa é a primeira coisa. Depois, eu vou pegar e vou descrever o diagrama no meu papel, né? Seguindo o número de níveis que pode se ter, né? Até 7, até 8, enfim. Os subníveis que eu tenho, que é o S, P, D e F, né? Lembrando que os S tem em todo mundo, como eu disse, né? O P só tem a partir do 2, o D só tem a partir do 3 e o F só tem a partir do 4. Depois eu vou começar a preencher os orbitais, né? Ou seja, se 1s, 2s, 2p e assim sucessivamente. Com quantos elétrons eu vou preencher cada orbital com 2, né? Mas eu tenho que lembrar o quê? Que o P tem 3 orbitais, ou seja, todos os P's, eles comportam 6 elétrons, né? Por quê? Se cada P pode 2, no total eu tenho 3P, né? Eu posso 6, tá? Por isso que a gente bota lá 2P6, é o máximo que eu posso ter no P. Por quê? Porque o número de orbitais degenerados do P é 3. No D, por que a gente bota D10, né? Quando eu tenho um subnível D, esse subnível D, ele comporta até 10 elétrons. Por quê? Porque os Ds, nós vimos que tem 5 orbitais. Se cada orbital comporta 2 elétrons, 2 vezes 5, 10. Por isso que o D é 10. Por que o F é 14? Porque o F, nós vimos, né, que esse subnível tem 7 orbitais, 7 caixinhas, né? Cada orbital comporta 2. Então, 7 vezes 2, 14. Por isso que no F, nós vamos botar no máximo 14, tá? Depois que a gente descreveu, digamos assim, né, utilizou ali o diagrama, onde o diagrama ele é sempre resolvido na diagonal, tá? Eu vou colocar os exemplos para vocês, de eu solucionando que fica mais fácil, tá? Vocês vão escrever para vocês no papel qual ficou, então, a configuração final, né? Então, eu tenho que escrever lá no papel todos os orbitais que foram completos e com o número de elétrons que estão dentro de cada orbital, tá? Ou seja, 1s2, 2s2, 2p4, por exemplo, tá? Então, eu tenho que escrever tudo isso no papel, não adianta só eu botar no diagrama, ok? Aqui eu trago só um exemplo para vocês de vários elementos químicos, né? O número de elétrons que eles têm, então isso vocês podem olhar na tabela periódica para cada um, né? E como que vai ser ocupado, então, os orbitais desses elementos, né? Então, vocês podem ver que todos eles primeiro ocupam o 1s, depois vão para o 2s. O lítio, ele para no 2s, por quê? Porque ele só tem 3 elétrons. Já vou para o berílio, tem 4, né? Eu consigo preencher totalmente o 1s e o 2s, né? Então, a configuração fica 1s2, 2s2. Quando eu vou para o boro já tem 5, né? O boro já está mais aqui pro lado de cá, tá? Então, nessa região aqui, né? Então, quando eu pego o boro tem 5. Então, ele preenche o 1s2, o 2s2, mas ele vai precisar de um 2p também, né? Aí, vejam que ele já ocupa lá no 2p 1 elétron, né? E 2 ficaram vazios. Quando eu pego o carbono tem 6 elétrons. Então, ele preenche totalmente o 1s2, o 2s2, mas ainda faltam 2 para mim preencher. Então, eu vou lá para o 2p. Preencho os meus 2 elétrons ali naqueles 2p. Vou colocar os 2 na primeira caixinha? Não, porque senão ia sobrar 2 vazios, né? Do p, tá? E eu não posso fazer isso de acordo com a regra de Rand. Então, distribuo os 2 ali no P. Então, como que fica a configuração do carbono? 1s2, 2s2, 2p, 2, né? Porque no 2p, a quantidade de elétrons que a gente conseguiu, que a gente tinha para distribuir era 2. Nitrogênio, 7.
Então, vai 1s2, 2s2, 2p3, né? Ou seja, distribuo primeiro toda a faixa ali do P, né, inicialmente. O neônio, vejam que o neônio já tem 10, né? Então, no neônio, sim, a gente começaria, vamos supor lá no 2P, né? Preencher todos os 2P e depois a gente reinicia, né? Os outros 3 ali que são necessários para completar, tá? Então, do neônio, que é um gás nobre, fica 1s2, 2s2, 2p6, né? Completo o P6, tá? E do sódio, o sódio ele já vai estar aqui de novo, tá? No amarelinho, tá? Então, do sódio tem 11, vejam que a gente completa totalmente até o 2P, mas aí a gente precisa ir para um nível ainda superior, que é o nível 3, iniciando com o subnível S, tá? Isso a gente vai treinar mais, vocês vão entender.